Bom, boa tarde de novo. Eu quero retornar ao material e, como eu falei agora no início, nós conversamos um pouquinho sobre o direito feudal. Então, a gente falou sobre o feudalismo, algumas questões ligadas, por exemplo, as fontes do direito. Então a vida feudal era parada, a vida feudal era estável, e isso fazia com que os costumes fossem a principal fonte do direito, sobretudo porque o senhor feudal, ele está criando regras, né? E ele cria regras para o seu feudo, ele julga conflitos no seu feudo, e ele o faz, na maioria das vezes, conforme os costumes. Falei um pouquinho da desigualdade, que era uma característica da Idade Média. Então, a sociedade é composta por estamentos, né? São classes sociais com pouca mobilidade. E também falei que as instituições estavam descentralizadas. Então, o Estado está fragmentado, descentralizado e enfraquecido mesmo, né? O senhor feudal assumiu muitas funções do Estado. E o que eu alertei para vocês na última aula, e é sobre o que nós vamos falar agora, é que nesse momento a igreja que está fragmentada começa a se unificar. Então, vamos falar um pouquinho da igreja nesse contexto, né? Eu quero chegar ao direito canônico, mas antes vamos falar uma ou duas palavrinhas da filosofia cristã. Primeiro, trazendo aí algumas imagens que vão mostrar para vocês o que acontece com a igreja. Veja essa primeira imagem, Cristo lavando os pés, ela é mais ou menos do ano 1000. Olha, veja então a ideia da humildade de Cristo lavando os pés, seja do pobre, seja do rico, ele está lá, entre aspas, se submetendo a isso, ele está lá lavando os pés das pessoas. Compare aquela imagem com essas imagens de igrejas que estão se espalhando pela Europa. Veja que essas igrejas, né, então nós temos aí duas igrejas, uma que foi construída mais ou menos entre 1030 e 1060, a outra que foi construída em 1128. Elas lembram no nosso imaginário castelos, né? Sobretudo a da direita, ela nos faz pensar em uma fortaleza, né? Então é uma igreja que está se fortalecendo, é uma igreja que está se consolidando, né? É essa imagem que pode marcar o período. Então, nós falamos no direito feudal da transformação aí dos direitos bárbaros no direito feudal. Então, os reis bárbaros, que vão se transformar nos reis europeus, enfraquecem, eles perdem poder e consolida-se o sistema feudal. Agora, eu quero falar um pouquinho do direito, quero chegar ao direito canônico, perdão. Então, eu quero falar um pouquinho da igreja, porque o direito canônico também vai influenciar os direitos romanistas. Eles serão influenciados pela tradição direta romana, bárbara, feudal, portanto, e pelo direito canônico. Para chegar lá, eu quero primeiro falar um pouquinho da filosofia judaico-cristã. E eu falei para vocês na antiguidade, sobretudo na Grécia, da completude. Ora, no mundo grego, nós temos a completude entre universo, natureza e cidade, a política. Então, o universo é o cosmos, a natureza está dentro do cosmos e a política consiste em fazer as leis que respeitem as leis da natureza e que, portanto, insiram a cidade de modo harmônico no universo. A filosofia cristã vai transcender
o universo. Ela vai inserir um novo elemento, ou um grande ser, que é Deus. E Deus transcende o cosmos. Deus é tudo o que existe, mas vai além. Ele vai além do que existe. E aí nós temos algumas questões. Por quê? Desde a concepção grega, a razão humana vai até o limite do cosmos. Saindo do cosmos, transcendendo o universo, a razão humana já não compreende mais. Então existe toda uma esfera que vai além da lógica, além do cosmos, que não é compreendida pela razão humana. Essa esfera transcendente é Deus, e isso gera uma primeira questão filosófica. Eu entendo o universo, eu explico racionalmente o universo, porque a minha razão chega até o limite do universo, mas eu não consigo entender Deus. A ideia do divino, a ideia de Deus, transcende a nossa capacidade de compreender racionalmente. Como entender que haja algo além do cosmos? Como entender que haja algo além do universo? Usando a razão, nós não conseguimos. Então, a filosofia judaico-cristã, ela transcende o universo, transcende o que existe e transcende a capacidade de compreensão racional e instaura um novo elemento. A filosofia cristã exige que ao lado da razão, ou até acima da razão, eu use a fé. Ou eu acredito em Deus, ou eu acredito na existência de Deus, ou eu não professo essa fé, ou eu não tenho essa fé, e eu não estou ligado à filosofia cristã. Há a necessidade de você aceitar de antemão que Deus existe e que Deus é maior do que o universo, que Deus é maior do que tudo. Ora, essa aceitação se dá pela fé. Então, como eu mostrei lá no quadro para vocês, a filosofia judaico-cristã é uma filosofia que é marcada pela transcendência e pelo dogmatismo. Qual é o primeiro grande dogma? Que Deus existe. Ora, esse dogma não pode ser questionado pela razão. Ninguém nunca vai conseguir provar racionalmente que Deus existe. Ou você, como eu disse, tem fé, usa a fé, acredita que Deus existe, ou você não acredita. Você não vai conseguir usar sua razão para chegar até Deus, porque a sua razão chega até um nível da existência que é o cosmos. E ainda que você ache que Deus é o cosmos, mas ele está além do cosmos, ele transcende o cosmos. Claro, depois na filosofia cristã, mais tarde, nós vamos ter filósofos imanentistas, filósofos que acham que Deus não transcende o universo. Deus é o universo e ponto. Por exemplo, Spinoza, mas eu não vou falar dele. Então haverá correntes cristãs que vão reformular um pouquinho essa linha de raciocínio. Mas nesse primeiro momento nós estamos nesse universo de pensamento. Então, para além do cosmos, para além do universo, para além da razão, está Deus. Deus é maior do que tudo isso. E o dogma inicial, como eu falei para vocês. Então, o que é o dogma? Dogma é uma verdade incontestável. É uma verdade que não admite contestação. Qual é a verdade que não admite contestação no cristianismo? Que Deus existe. Claro, no cristianismo nós temos pelo menos dois dogmas, né? Que Deus existe e que Cristo existe. Então são pelo menos dois dogmas. E você não vai usar a razão para questionar esses dogmas. E aí, é claro, você vai encontrar muitos pontos que vão ser explorados, inclusive, pela filosofia cristã, em que a razão se vê limitada. Você não consegue explicar Deus ou os acontecimentos meramente utilizando a razão. Um primeiro problema que muitas vezes é levantado é: se Deus é onisciente
onipotente e onipresente, então os três Os, né? Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Deus é onipotente, Deus tem todos os poderes. E Deus é onipresente, Deus está em tudo. Então Deus está em tudo, sabe tudo e tem todos os poderes. Se eu parto desse dogma, que é o dogma monoteísta, é o dogma cristão, surge uma dúvida fundamental que vai atormentar os filósofos. Se Deus é tudo, está em tudo, sabe tudo, passado, presente e futuro, tem todos os poderes, como explicar o mal? Olha, aí a Teodiceia, né, Ivan, ela vai ter várias vertentes e várias. Eu não sou especialista em filosofia nem medieval e nem cristã, nem medieval e nem religiosa, tá? Mas eu li alguma coisinha, muito pouquinha. Então você vai ter várias vertentes aí, né? Várias possibilidades conforme as correntes. Mas em paralelo, fica essa dúvida, supondo já a existência de Deus, então, tá? Supondo que Deus existe e Deus tem todos os poderes são de Deus. O meu poder, o seu poder, o nosso poder, todos os poderes são de Deus. Os poderes da natureza, imaginando que Deus sabe tudo. E imaginando que Deus está em tudo, como explicar que existe o mal? Por quê? Se você disser, o mal é um poder que se opõe a Deus. Não, não pode. Porque qualquer poder do mal é poder de Deus. Ou Deus não tem todos os poderes. O mal é algo ou alguém que se rebelou contra Deus. Quem deu a esse algo ou alguém o poder de se rebelar? Quem criou esse algo ou alguém? E quando criou? Antes que ele se rebelasse? Deus não sabia que ele iria se rebelar? E se Deus, enquanto estava criando, sabia que ele iria se rebelar, por que permitiu que ele se rebelasse? Veja, eu estou trazendo aqui questões filosóficas que usam a razão. E aí atenção, né? E aí atenção, porque você está tentando explicar com a razão. Ivan, é maluco. Porque você percebe que com a razão você não vai explicar isso. Com a razão você vai chegar ao impasse. Então, peraí, Deus criou o homem, Deus criou o anjo. Eu não estou entrando em detalhes, nem vertentes da explicação, porque o problema é sempre o mesmo. Deus criou algo sabendo que esse algo ia fazer uma escolha. Alguns vão justificar pelo livre-arbítrio. Não é a justificativa de Santo Agostinho. Eu vou começar com Santo Agostinho. Não é a justificativa inicial, porque Santo Agostinho não acredita no livre-arbítrio, porque não faz sentido. Que livre-arbítrio é esse? Quando Deus cria o ser humano, imagina Deus criando uma minhoquinha lá, o ser humano. Deus criou um ser humano qualquer, um de nós. Quando Deus está criando aquele ser que vai nascer, Deus já sabe de todas as escolhas que esse ser vai fazer. Não faz sentido falar em livre-arbítrio para Deus. E não sou eu que estou dizendo isso. Eu talvez concorde. Mas quem está dizendo isso é Santo Agostinho. Então não faz sentido imaginar que Deus não saiba qual escolha ele vai fazer. E quem deu o poder para ele fazer a escolha do mal? Deus. Porque Deus está em tudo. E aí volta mais aquela questão. Então, se existe um ser que é mal, esse ser não é Deus? Não faz sentido. Se eu disser, esse ser não é Deus, então Deus não é onipresente. E se ele não é onipresente, ele não é onipotente. E se ele não está em todo lugar e não tem todos os poderes, ele não sabe tudo. E aí eu destruo a religião ocidental. Ocidental não, a religião monoteísta. Eu caio, de novo, gente, eu estou usando a razão, os filósofos vão sempre chegar num ponto e vão dizer, ou você acredita ou você não acredita. Porque acima da tua compreensão está a fé. Então você tem que acreditar e aceitar. Mas perdoe pela insistência. Não é minha apenas, é da filosofia cristã. A gente tem um problemão. O que é o mal? Então, o mal não é Deus? Ou Deus é mal? Alguns vão responder isso. Deus é o bem e o mal.
Deus é tudo. E aí a coisa fica alarmante. Alguém escreveu aí angustiante, né? O Ivan escreveu aí angustiante. Eu concordo, fica angustiante, fica alarmante, porque alguns vão ser levados a acreditar num Deus que é mau. É bom, muito bom. Ele é toda a bondade, mas é toda a maldade também, porque ele é tudo. Ele é o bem e o mal. E aí você começa a levar esse problema para outras esferas. Tem a. Não é dilema, pessoal, desculpa, eu esqueci o nome, a aporia também não é. Mas tem o problema do homem, do ser humano. Qual é o problema do ser humano? Por que que Deus criou o ser humano sabendo que o ser humano iria pecar e depois que o ser humano pecou, ainda o castigou? Olha, quando Deus criou o ser humano, insisto, o livre-arbítrio é uma invenção de São Tomás, é uma invenção de 1100, 1200, mais ou menos. No começo da filosofia cristã, ninguém está falando do livre-arbítrio. Mas mesmo que você acredite no livre-arbítrio, Deus criou Adão, Deus criou Eva, Deus criou um ser humano. Quando Deus criou aquele ser humano, ele sabia exatamente o dia, o minuto, o segundo em que aquele ser humano iria pecar. Deus criou o ser humano sabendo que ele iria pecar, não fez nada. Ao contrário, deu a esse ser o poder de pecar. Porque a questão que fica, por que Deus não criou o ser humano e não deu um mundo para o ser humano em que nada fosse pecado? Porque quem colocou o pecado no mundo? E aí você volta. Quem colocou o pecado? Foi o pessoal do mal. Vou falar a turma do mal aqui. Desculpe o jeito que eu estou falando, é que eu não quero entrar em nenhuma corrente, né, em nenhum. Eu estou falando genericamente por isso, tá, pessoal? Para não entrar em nenhuma explicação concreta que vai gerar inúmeras divergências muito lindas, né, muito profundas. Mas, então você vai dizer, Deus criou o mundo e quem fez o ser humano pecar foi a turma do mal. Tá, mas quem deu o poder para a turma do mal? Quem criou a turma do mal? E quem criou a turma do mal? Por que criou a turma do mal? Então, por que não se criou apenas um mundo em que só houvesse a turma do bem? Por que Deus quis criar um mundo em que houvesse a turma do mal? Mas porque Deus quer que você evolua. Para que Deus quer isso? Deus quer que eu evolua? Por que ele não me criou evoluído? O que eu ganho evoluindo? Nada. Dor, sofrimento. Desculpa, gente, eu estou usando a razão. Não faz sentido, tá? Eu estou fazendo a coisa errada. Mas para mostrar para vocês que nós vamos terminar na fé. Ivan, aí a questão é por que Deus já não criou um ser com todos os parâmetros? Por que Deus já não criou um ser humano? Tudo bem, ele nunca vai ser perfeito como Deus, mas pelo menos um ser que consiga de cara discernir o que é o bem e o que é o mal e que não caia em tentação, que não seja estúpido o suficiente para cair em tentação. Por que Deus nos criou tão estúpidos? E desculpe, de novo, você vai ter N justificativas. E você vai ter N, mas são justificativas. Você está tentando explicar o inexplicável. Você está tentando, no fundo, ou não concluir que Deus é mau, ou eventualmente você está tentando explicar o inexplicável. Está tentando trazer uma explicação que no fundo vai legitimar o sofrimento, que no fundo vai legitimar a dor, que no fundo vai permitir uma justificativa para que as pessoas sofram, para que as pessoas padeçam de males. Sempre você vai cair num primeiro momento em que alguém criou o mal. E nós não vamos entender isso pela razão. Nós nunca vamos conseguir, usando a razão, explicar por que num primeiro momento inicial não foi criado apenas o que é bom. E aí veja, aí o que seria o parâmetro, Ivan, quem coloca esse problema, né? Por que a nossa escolha não pode ser entre o bom A e o bom B?
Porque aí nós temos um outro problema com o livre-arbítrio. Desculpa, eu não queria ficar. Uma coisa vai puxando a outra, não está nada estruturado, tá? Eu queria só jogar aqui e continuar, mas é que uma coisa vai levando a outra. Então, primeiro, por que eu não posso fazer escolhas entre o bom A e o bom B? Por que eu não tenho uma coisa boa A, uma coisa boa B, uma coisa boa C, e eu vou aprendendo a escolher o que é melhor para mim? Mas qualquer escolha minha seja boa. Essa é uma possibilidade. E aí eu vou aprendendo a julgar e a discernir conforme o que é bom para mim, mas que vai ser bom de modo absoluto. Eu nunca vou estar fazendo uma coisa ruim. Essa é uma primeira questão. E a outra? Se alguém diz para você, você tem dois caminhos, um é bom e o outro é ruim. Essa pessoa já escolheu. Não é você que está escolhendo. Se eu chego para você e falo, você pode ir para o caminho A e você vai para o céu. Você pode ir para o caminho B e você vai para o inferno. Alto lá. Então não sou eu que estou escolhendo. Então você que escolheu para mim. Isso não é. Nunca será livre-arbítrio. Ivan, é uma loucura, meu caro, porque a gente fica mesmo. Você já usou angústia, porque você vai pensando, você vai colocando. Veja, você vai caindo numa. Mas aí o Santo Agostinho tem outros problemas, mas eu vou chegar nele já. Mas veja, então por que eu não recebi a opção de escolher 3, 4, 5 caminhos para eu ser uma pessoa diferente, para eu ser um ser único, mas que todos fossem bons? Porque se eu chego para você e falo, olha, meus alunos, vocês têm 2 caminhos. Os 2 permitem que você tire 10. Um é estudar mais a filosofia, o outro é estudar mais a história, sei lá. Você vai escolher o que é melhor para você, mas os 2 te dão 10. Eu não fiz nenhuma escolha. Eu dei o caminho para você e você escolhe. Agora, se eu chego para você e falo, meus alunos, eu confio no livre-arbítrio de vocês. Se você fizer A, você tira 10. Se você fizer B, você tira 0. Qualquer cara inteligente vai falar para mim, professor, você não me deu caminho. Porque eu não quero repetir de ano. Eu não posso repetir de ano. Você está dizendo que um caminho me leva para o inferno e eu vou escolher ficar lá cozinhando no caldeirão do bicho lá embaixo? Eu não vou escolher isso, né? Eu não vou escolher ficar queimando lá no fogo. Eu vou escolher ficar tocando harpa no meio das nuvens, né? Eu vou querer o caminho do céu, poxa vida. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos aí uma característica muito marcante na filosofia cristã, que é de qualquer filosofia religiosa. Num dado momento, você vai chegar a um ponto em que você tem que parar. Falar, não, gente, chega. Se eu fosse um filósofo cristão, o que eu falaria para vocês? Pessoal, chega, vamos congelar essas perguntas. Nós temos que acreditar que Deus é muito mais inteligente do que nós, a nossa razão não entende Deus, que Deus tem um projeto para a gente, que nós não vamos entender que projeto é esse, e que Deus sabe o que faz ao colocar o bem e o mal na nossa vida. Mas isso. Não, você não pode. Esse é o ponto de partida. Vamos pensar daí para baixo. Vamos pensar no resto da tua vida. Mas isso tudo vira o quê, pessoal? Dogma. Então você vai partir dos dogmas religiosos, tá? Dito isso, eu quero falar 2 palavrinhas, né, sobre Santo Agostinho e São Tomás. E eu estou pegando Santo Agostinho, mas eu já deveria ter falado dele. É que eu resolvi falar da filosofia cristã num pacote só. Porque o Santo Agostinho vive ainda na época do Império Romano, tá, pessoal? Então nós voltamos muito aí no tempo. O que o Santo Agostinho faz? Ele vai, entre outras coisas, adaptar a teoria do Platão. Lembram-se de Platão, da ideia, o mundo que é imperfeito, a ideia que é perfeita? Santo Agostinho vai adaptar o platonismo ao cristianismo. A ideia que é perfeita vai ser Deus. O mundo que é imperfeito é o nosso mundo humano. Santo Agostinho vai dizer que existem 2 tipos de homens: aqueles que amam a si e desprezam Deus em última instância, e aqueles que amam Deus e terminam desprezando a si próprio. Claro, ele vai desejar esse segundo tipo de homem.
Esse tipo de homem é mais desejável. O que Santo Agostinho vai dizer? Que existe, ele vai fazer a contraposição. Duas cidades. Olha, a imagem da polis é forte ainda, a imagem política, ainda que nós estejamos no Império Romano, essa imagem grega ainda é muito forte quando ele pensa. Então, Santo Agostinho vai comparar o ideal, olha o platônico aí, com o real. A cidade de Deus é ideal, ela é perfeita, tudo é justo, tudo é bom. E quem vive na cidade de Deus? Homens santos e homens salvos. Segundo Santo Agostinho, Deus cria para reger a sua cidade leis eternas. São leis divinas, são leis que valem para sempre. O homem vive, o ser humano, enquanto vive, está no real, está na cidade do pecado. O ser humano vive em uma cidade imperfeita, incompleta e injusta. Então, os homens são pecadores e são viciosos. A cidade dos homens é imperfeita. O ser humano tem que tentar criar leis que copiem as leis eternas. Ele não vai conseguir, mas ele tem que tentar criar leis que copiem as leis eternas e que garantam ao ser humano a possibilidade de agir com fé. Então, segundo o Santo Agostinho, ele não acredita muito no ser humano, tá? Essa ideia de que o ser humano é a criação, a imagem e semelhança de Deus, e que o ser humano é muito bonito enquanto criação, é uma criação que tenta ter alguma coisa da sabedoria, não é o pensamento de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai fazer uma escala, eu não sei decor essa escala, vocês podem achar aí, de repente, se pesquisarem, de seres que... O ser mais perfeito que existe é Deus. Imagina aquela pirâmide de Kelsen, né? Com a norma fundamental no topo. Então, o ser mais perfeito que existe é Deus. Outros seres vão se afastando de Deus, porque nenhum outro ser tem a perfeição de Deus. Então, segundo Santo Agostinho, quanto mais próximo de Deus estiver a criatura na ordem da criação, menos imperfeita ela é. E aí ele faz toda uma hierarquia, desculpa, eu realmente não sei de cabeça, anjos, querubins, arcanjos, ele faz toda uma hierarquia de seres celestiais que estão próximos de Deus, mas uns abaixo dos outros. E essa hierarquia vai descendo e, pessoal, que desgraça. Quando chega lá na base, lá no fim da hierarquia, nós aparecemos, os seres humanos. Os seres humanos estão, então, tão distantes de Deus que eles são imperfeitos. E olha a explicação que ele está trazendo. Os seres humanos estão tão distantes de Deus, são tão imperfeitos, que são capazes de fazer o mal. Essa é a explicação. Aí ele explica por que o mal existe. Ora, existem criaturas que estão tão distantes de Deus que, infelizmente, fazem o mal. O mal é a distância de Deus. Claro, tem um problema sério nesse raciocínio dele. Porque se Deus é onipresente, não tem distância de Deus. O raciocínio dele desaba, desmorona. Porque se Deus é onipresente, Deus está igualmente em todos os lugares. Não há metáfora possível. Olha, pode ser, Ivan, pode ser. Eu não vou responder categoricamente aqui, que eu não teria certeza. Eu, como disse para vocês, eu não conheço a filosofia cristã como um todo. Eu li alguma coisa do Santo Agostinho, alguma coisa do São Tomás, por exemplo, tá? E esse ponto eu acho bem interessante e é frágil no pensamento dele. Então, como explicar que um ser esteja distante de Deus, que é onipresente?
Eu não estou distante de Deus. Deus está no meu coração, Deus está no seu coração, Deus está no coração de todo. Ó, falei bonito agora, né? Deus está no coração de todos nós. Ora, Deus está dentro de todos nós. Deus está fora de todos nós, porque Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente. Então não há distância. O grande marco da filosofia cristã é que não há distância entre mim e Deus, entre você e Deus. Todos nós estamos próximos em Deus porque Deus está em todos nós, né? Então, essa explicação dele que o mal é a distância de Deus é estranha. E não responde também a outra indagação. Por que Deus quis construir seres tão distantes dele? Porque, no fundo, Deus quis construir essa hierarquia, né? Então, por que Deus quis construir essa hierarquia? É outra indagação. Mas, desculpa, eu disse para vocês que o pressuposto não é a razão. Eu que estou aqui com vício, querendo usar a razão. Não sei se a razão resolve todos os problemas, né? E eu estou aqui querendo usar a razão. Eu estou falando de uma estrutura filosófica que é pautada pela fé. Então, qual é a fé de Santo Agostinho? Que há uma distância. O Santo Agostinho não pode admitir, ele escreve isso, ele não pode admitir que Deus seja mal. Então, ele não pode dizer que o mal esteja em Deus ou que Deus esteja no mal. Então, ele coloca o mal bem afastado de Deus. E ele diz que o mal nada mais é do que a imperfeição. Então, o mal é o desvio de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, o que acontece com você? Mais perfeito você fica. Claro, você nunca vai ser totalmente perfeito. Mas se quanto mais você se aproxima de Deus, mais perfeito você fica, menos mal você tem. Pô, essa imagem é forte. Essa imagem é muito interessante, tá? Eu não estou usando a razão. Então, eu não estou desconstruindo com a minha razão. Porque eu tenho que partir da fé. Enquanto uma imagem que traz a fé, Santo Agostinho está trazendo uma imagem muito poderosa. O que é um problema no pensamento de Santo Agostinho para algumas correntes cristãs e, ao contrário, é uma perspectiva assumida por outras. A ideia da predestinação vem de Santo Agostinho, tá? O que é a ideia da predestinação? Não tem livre-arbítrio. Então, no caso de Santo Agostinho, nós não estamos falando de livre-arbítrio. Aí, Ivan, eu falei, olha, isso tem um problema, tá? Qual é o problema? É quando você deixa o livre-arbítrio de lado, você tem que explicar que nem todo ser humano vai ser salvo. Então, não serão todos os seres humanos salvos. Alguns, ou muitos, vão lá para o caldeirão do bicho ruim, né? Vão lá para o inferno. Muitos não vão subir para o céu, né? Ivan, as duas coisas, tá? Você já concluiu por um lado. Vamos ser mais otimistas, tá? Todos fomos predestinados. Alguns para o céu e muitos para o inferno. O que significa a predestinação? Você já nasce, e independentemente do que você faça na vida, porque Deus já escolheu a sua vida, você vai para o céu, você vai para o inferno. Isso tira a liberdade, isso tira o livre-arbítrio, e Santo Agostinho é o filósofo da Idade Média inicial. O que é a Idade Média inicial? É aquela Idade Média que não acredita no ser humano. É aquela Idade Média que vai dizer para o ser humano: você nasceu para trabalhar, fica quietinho, trabalha. Você nasceu para lutar, fica quietinho e luta. Olha, é aquela imagem que vai chegar até o feudalismo e que vai ser profundamente questionada pelo Renascimento, porque é a imagem que nega ao ser humano a capacidade. O ser humano é incapaz. Esse é o ponto de Santo Agostinho. Ele está tão longe de Deus que ele não é capaz de coisas belas, de coisas duradouras. Ele tem que ter fé, manter a ordem e se aproximar de Deus. Quem sabe depois de morrer, quem sabe ele seja predestinado. E se você for predestinado, você vai para uma vida melhor, para um pós-vida melhor que a vida. Essa ideia da predestinação de Santo Agostinho vai ser retomada pelo protestantismo. Quando a igreja, a mais ou menos em 1300, sobretudo em 1400, começar a sofrer questionamentos protestantes que vão levar a Lutero e a Calvino, os primeiros protestantes vão questionar o livre-arbítrio que estava então vigendo na igreja. O livre-arbítrio, que eu vou falar daqui a pouco, que vem com São Tomás. Tá? Então, os protestantes
vão questionar essa perspectiva do livre-arbítrio e vão resgatar muitos dos pensamentos de Santo Agostinho. Olha, é dessa reforma protestante que vão surgir. E aí qual é o ponto, né? O ponto mais interessante, como vai perceber o Max Weber na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Alguns protestantes vão começar a dizer que Deus mostra em vida quem ele escolheu para o pós-vida. Como que Deus mostra em vida quem ele escolheu para o pós-vida? Dando riqueza para a pessoa. Então, algumas correntes protestantes vão partir dessa ideia. Se a pessoa conseguir enriquecer em vida, é porque ela foi escolhida por Deus. Isso é tudo que o capitalismo queria ouvir, né? Você tem que perseguir a riqueza, você tem que perseguir o dinheiro, você tem que perseguir ficar rico. O que Santo Agostinho está dizendo? Cara, você é um infeliz, né? Essa é uma contradição, essa é a atualização de Santo Agostinho. Santo Agostinho está dizendo, você é um infeliz, você é um imperfeito, fica quietinho, baixa a cabeça e reza. Qual é a atualização? Você foi escolhido. Você não é livre, você foi escolhido. Tenta enriquecer. Se você conseguir enriquecer, Deus está mostrando que escolheu você. Pessoal, desculpe aí, vou usar o angustiante de novo, né? Por quê? O que consola o pobre? Ele saber que ele vai para o céu, né? Pô, eu passei a vida inteira pobre, sofrendo, mas pelo menos eu vou para o céu, pelo menos eu vou ter a vida. Agora você chega e começa com correntes protestantes que vão dizer para você, cara, além de pobre, você vai para o inferno. A desgraça é total, né? Você passou a vida pobre e ainda vai terminar o resto da existência amargurado, né? Cuidado, por favor, não estou dizendo que uma igreja seja melhor do que a outra. Conheça a raiz da sua igreja. Se você tem uma religião, se você tem uma igreja, ou uma seita, ou um credo, dê o nome que você der, por favor. Mas conheça a raiz, porque nós temos muitos movimentos, inclusive evangélicos, que partem da predestinação. Às vezes essas ideias não são explicitadas, e às vezes os próprios bispos, né, com perdão estou generalizando, tem pessoas ótimas em todas as religiões, mas às vezes o próprio bispo está exercendo isso e enriquecendo, né, ele está exercendo em causa própria. O padre também, né, nós temos agora o escândalo do padre da Igreja Católica, mas então toma muito cuidado, conheça a raiz protestante da sua igreja evangélica, ou, se você é cristão, veja se o seu padre é agostiniano, se ele segue São Tomás de Aquino, tenta entender qual é a perspectiva filosófica dessas pessoas, porque ele pode olhar para você e falar, cara, você é um trouxa, você está aqui para trazer dinheiro para mim, paga o dízimo e fica quietinho, porque você não foi escolhido, eu fui. Claro, pessoal, estou exagerando, e há diversos pontos negativos e positivos em tudo, tá? Mas tenta conhecer, tenta ver onde você está, né? Para saber qual é a origem. Ivan, é muito atual. Eu estou tentando lembrar o nome do sociólogo que fala do precariado aqui no Brasil, e esqueci o nome dele. Ele está fazendo um estudo muito interessante para mostrar como o neoliberalismo combina com as religiões evangélicas. E aí ele mostra como há esse casamento, não é por acaso. Qual é o ponto aí, gente? O casamento Bolsonaro, Guedes e líderes evangélicos não é por acaso. É isso que, no fundo, ele está mostrando. E ele estaria fazendo uma releitura, Ivan, da ética protestante e o espírito do capitalismo. Eu poderia chamar a ética evangélica e o espírito do neoliberalismo na periferia do capitalismo. Eu chamaria assim, eu até falei para ele isso.
é mais ou menos essa leitura. Então, é a ética evangélica e o espírito do neoliberalismo aqui no Brasil, que é a periferia do capitalismo. Ele tenta mostrar como é muito interessante, meu caro. Caramba, deixa eu digitar aqui precariado, para ver se surge. É o Rui Braga. Tá? É o Rui Braga, um baita sociólogo. Então, o Rui Braga, ele começa a insinuar isso, eu troquei uma ideia com ele recentemente, né? Ele começa a insinuar isso numa dessas revistas cult. Caramba, depois, olha, Ivan, depois uma outra hora aí, eu troco uma ideia e eu passo esse artigo, essa referência para você, tá? Eu vou ver se eu olho aqui, porque isso aconteceu, pessoal, desculpa, né? Não era o rumo da aula, né? Por isso eu não estou preparado para citar e estou me perdendo aqui. Mas, fundamentalmente, o que eu queria, e é muito interessante, então, o Rui Braga é o próprio conceito de precariado, mas o que eu queria mostrar para vocês é essa perspectiva do Santo Agostinho. Então, nesse momento, 300, 400 depois de Cristo, o Santo Agostinho está criando o fundamento filosófico da igreja que vai lá até o ano 1000, 1100, mais ou menos. Então ele vai ser o filósofo da igreja por 800 anos. E depois ele vai virar, com algumas adaptações, o filósofo protestante. Os protestantes vão resgatar o pensamento dele, como eu falei para vocês, adaptando. Mas forma-se, então, a base do pensamento cristão, só que aí a igreja começa a se fortalecer. Vamos voltar lá para o material, tá? Para avançar só mais um pouquinho, pessoal. Então, a igreja começa a se fortalecer. E aí começa a se formar o direito canônico. Então, eu disse que a igreja vai se centralizar. O grande artífice da igreja poderosa, da igreja centralizada, é o Papa Gregório VII. Ele foi Papa aí de 1073 a 1085. Não é muito tempo, tem papas bem mais longevos, mas foram 12 anos muito importantes. O que o Gregório consegue fazer? Ele vira de fato o Papa, porque até então o Papa era apenas o bispo de Roma. O que o Papa passa a fazer? Ele passa a monopolizar a nomeação de bispos. Até então, a indicação de um bispo era um assunto regional, o senhor feudal interferia nisso, havia muita interferência dos reis, embora enfraquecidos, mas eles interferem. Ora, o Gregório simplesmente estabelece que o único que pode nomear bispos na Igreja Católica é o Papa. E com isso, ele começa a construir uma rede, nomeando bispos de sua confiança. E isso vai levar à centralização da Igreja e, antes, vai libertar a Igreja da influência dos senhores. Porque, é claro, se o senhor indica um bispo, ele vai cobrar num dado momento. O bispo fica devendo para esse senhor. Então, o senhor indica o bispo e o bispo vai, num dado momento, ter que fazer um favor para o senhor, para pagar o favor que ele teve para ser indicado. Agora, o bispo só está devendo para uma pessoa, para o Papa. E o Papa passa a controlar e não admitir interferência externa na igreja. A igreja começa a se fechar como um órgão único, espalhado pela Europa inteira. No momento em que o rei está fraco, no momento em que os senhores feudais estão brigando entre si, a igreja vai se transformar numa máquina. A igreja vai se transformar numa estrutura extremamente eficiente que vai arregimentar cada vez mais fiéis e vai ficar cada vez mais rica. O que marca a igreja? A igreja vai ser o modelo do Estado. Quando o rei ficar forte daqui a alguns séculos, ele vai copiar a estrutura da igreja. A igreja vai criar aquilo que o próprio Weber vai chamar de gestão burocrática.
é uma gestão, é um modelo de gestão baseado em regras. Então, o que vai aparecer na igreja? Carreiras. Haverá carreiras e haverá ascensão nas carreiras. Então, o que marca aí a burocracia? Né? Haverá hierarquia dentro das carreiras da igreja, haverá uma atuação impessoal, haverá uma noção de profissionalismo. A própria palavra profissão vem da igreja. O que é profissão? Professar. Você exercer um ato de fé. Então, qual que é a ideia de profissão, de profissionalismo? De você não ser amador, né? Tá se opondo ao amadorismo, de você fazer a coisa sem grandes pretensões. Não. Quando você fala em profissionalismo, você tem uma seriedade, você tem um objetivo, você tem uma razão para estar fazendo. Então, a igreja vai se transformar num conjunto de órgãos especializados que vão, por exemplo, você vai ter órgãos que vão cuidar do dinheiro da igreja, órgãos que vão cuidar do direito da igreja, órgãos que vão cuidar da regimentação de fiéis, órgãos que vão cuidar da criação de regras. Então, são órgãos com pessoas especializadas. E o padre, quando ingressa numa carreira dessas, sabe exatamente o que ele tem que fazer para subir de posto, para se tornar um padre cada vez mais importante dentro da carreira que ele escolhe. Olha, então a igreja vai olhar para os desafios que ela tem, vai olhar para os problemas que ela tem e vai criar uma estrutura que está preparada para crescer, para ter mais fiéis, para ficar mais poderosa, para ficar mais rica. E vai dar certo. A igreja, estamos no ano 1000, ela vai chegar lá em 1300, 1400, extremamente poderosa. Daqui a pouco ela vai começar a instaurar a Inquisição, vai começar a perseguir infiéis, daqui a pouco ela vai fazer as cruzadas. Olha, a igreja está se construindo, está se constituindo numa máquina e, fundamentalmente, o Papa está nomeando os bispos e ele começa também a centralizar em si o poder de criar regras para a igreja. A igreja começa a unificar a liturgia. Ora, até esse momento, cada padre rezava a missa do jeito que queria. Cada bispo determinava lá na sua região como que os padres iriam rezar a missa e assunto encerrado. O Papa começa a controlar tudo isso. Mas olha, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês, e permitam-me insistir, a igreja não é só assuntos de fé, né? A grande máquina da igreja é uma máquina de poder. A igreja está virando, nesse momento, um Estado mesmo, o primeiro Estado que existe no sentido moderno, que tem funções separadas, que tem uma meta a cumprir e, enfim, vai servir de modelo depois para o próprio Estado. Mas, avançando aí, né? Então, o Gregório vai ser um grande papa nesse sentido, é um marco na história da igreja, e ele vai criar toda essa estrutura de que a igreja precisava, centralizada, para se expandir. O que nos interessa mais de perto é o direito canônico. Nesse momento, os papas começam a criar regras e a monopolizar a criação de regras. Qual é o primeiro problema com o qual eles se deparam? O excesso de regras, pessoal. Então, mais ou menos lá no ano 1000, os papas vão perceber que havia muitas regras criadas pelos bispos, espalhadas na igreja. E eles vão começar a pedir para que alguns bispos, para que outros padres façam um trabalho de coletar essas regras. Em 1090, por exemplo, o bispo de Chartres vai publicar um compêndio, né, uma coletânea das regras da igreja. O Papa precisa saber quais são as regras da igreja. Ele não tem controle sobre isso. E em 1140, o Papa Graciano, né,
vai determinar que seja feito o seu decreto, que é quase que um código. Qual que é o ponto? Ele vai não só compilar as regras do direito canônico, ele não vai só reunir as regras do direito canônico, ele vai também resolver as antinomias. Então, o que o Graciano vai fazer? Qual é a novidade aí? O Graciano vai reunir aquele monte de regras da igreja e vai perceber, peraí, tem uma regra aqui que fala o oposto da outra. Qual delas é válida? Ele vai criar, ele vai criar, eu não digo, mas ele vai consagrar critérios que até então estavam esquecidos. Eu preciso organizar as regras do direito canônico. E ele vai, então, instituir os critérios que nós usamos até hoje. Quais critérios? Critério de hierarquia, critério de tempo, critério de especialidade. Se há um conflito entre duas regras, uma regra foi criada pelo Papa e a outra por um bispo, a regra do Papa continua válida e a do bispo está revogada. Se há um conflito entre duas regras, uma é mais antiga e a outra é mais nova, a mais nova é válida, a mais antiga está revogada. Se uma regra se dirige para todos os fiéis e outra regra só se dirige para os padres, a regra para os fiéis que permite um comportamento é válida, a regra que proíbe o mesmo comportamento também é válida, mas só para os padres. Ora, ele está criando os 3 grandes critérios para resolver o conflito de leis. Então, no decreto de Graciano, existe uma reunião das regras que é feita a partir desses critérios. Critério do tempo, do lugar, da especialidade, da hierarquia. Bom, mais tarde surgem outros decretos, que é o nome que você dá para essa reunião de normas. Então, nós teremos, em 1234, o decreto de Gregório IX. Em 1298, Bonifácio VIII acrescenta mais um livro ao decreto de Gregório. Depois, em 1314, Clemente acrescenta outro livro, e em 1324, João, todos papas, acrescenta outro livro ao decreto. E no século XV, esses decretos reunidos, que são válidos até hoje na Igreja, recebem o nome de Corpus Iuris Canonici, o Código do Direito Canônico. Então, o direito canônico que existe até hoje, ele é composto pela reunião desses decretos que vão compor, então, o Corpus Iuris Canonici, o Código do Direito Canônico. E eu insisto, ele revela já essa preocupação ao longo dos séculos de criar um sistema. Olha aí, a ideia de que o direito é um sistema. Se o direito é um sistema, existem hierarquia entre as regras, nem toda regra é válida, não pode haver contradição. O que marca o sistema? Ele é completo, todas as regras têm que estar no sistema, e ele é coerente. A coerência significa que não pode haver contradição. Se duas regras forem contraditórias, uma tem que sair do sistema e a outra continua no sistema. Bom, daí então nós chegamos à consolidação do direito canônico. O direito canônico vai influenciar bastante a lógica dos estados, a igreja como um todo, com a sua estrutura burocrática, e o direito canônico, com a sua estrutura sistemática, vão influenciar a lógica do Estado moderno. O direito canônico vai também influenciar o futuro do direito em outros sentidos, tal qual havia em Roma,
começam a surgir especialistas em direito canônico, começam a surgir advogados que vão atuar no direito canônico, e há, sobretudo, professores de direito canônico. Uma faculdade, nesse momento, estão surgindo as primeiras universidades. Depois a gente vai falar das universidades. E o curso de direito, num primeiro momento, nas universidades que estão surgindo, em qualquer lugar da Europa, olha o marco disso. Em qualquer lugar da Europa que você vai estudar direito, você vai estudar em latim e você vai estudar o Corpus Iuris Canonici. Então, nesse primeiro momento, qualquer pessoa que faz um curso de direito, se nós estivéssemos na Europa daquele momento, nós estaríamos em qualquer lugar do mundo europeu estudando o código canônico. Nós estaríamos estudando o direito canônico. E nós nos prepararíamos para ser um jurista que conhece o direito canônico. Tá? Isso vai mudar. Daqui a pouco eu vou voltar a falar das universidades. E eu vou fazer eu vou parar agora, tá, pessoal? Porque eu vou fazer um parênteses aqui na exposição. Então, eu estou interrompendo a gravação